Bom dia, turma! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão na quarentena? Hoje nós estamos aqui, né, para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Lu e vamos relembrar alguns dos assuntos que nós trabalhamos no grupo, ok? Sobre sintaxe, né? O que é a sintaxe mesmo, né? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras, né? Que formam a frase entre as orações que formam um período e entre as frases que formam um discurso, ok? Então, esse assunto nós já vimos, a prof está relembrando, como faz alguns dias que a gente não se encontra, né? Pode ser que alguém já tenha esquecido, mas nesse bimestre ainda nós já trabalhamos aqui os termos essenciais sobre o sujeito e o predicado, lembram? Trabalhamos quais os tipos de sujeito, né? Isso bem no início da nossa apostila, lá no capítulo 1, tá bom? E depois demos continuidade aos termos integrantes, também estudado por vocês. Os complementos verbais, o objeto direto, indireto, o verbo transitivo, intransitivo. Lembra que nós estudamos sobre isso? Não fizemos ainda a nossa avaliação, por isso eu considerei importante que hoje nós estivéssemos fazendo essa memória, né? Relembrando isso em memória, tá bom? Temos então um complemento nominal, que faz parte do termo integrante da oração, que vocês viram também, e o agente da passiva. Temos os termos acessórios da oração, tá? Que esse vocês viram ainda no grupo, meio sozinhos, né? E daí alguns alunos falaram que tiveram dificuldades, tá? Que é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então hoje a gente vai relembrar um pouquinho esses assuntos aqui. Esse assunto ele tá na nossa apostila na página 38. Eu peço que vocês acompanhem. Tá lá a explicação e, por favor, façam então anotações, né? Use o marca-texto. No grupo ainda a prof já comentou, explicou, teve alguns alunos que pediram no privado a diferença entre adjunto adnominal, adjunto adverbial e o complemento nominal, tá? Lembrando que o complemento nominal faz parte dos termos da oração integrante e o acessório, que é adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Tranquilo? Vamos lá então. O que é o complemento nominal? O complemento nominal, ele complementa um substantivo ou adjetivo ou advérbio. E ele apresenta-se antecedido de preposição. Então, para que ele seja complemento nominal, ele tem que estar próximo a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. E antes dele vai ter sempre o quê? Uma preposição, tá? Esse conceito, meninos, nós temos lá na apostila, tá? Onde vocês viram o conceito do complemento nominal, ok? Na página 42, tá? Da nossa apostila tá lá. O que é o complemento nominal, ok? Vocês, inclusive, realizaram atividades, porém, nem todos entregaram atividade, nem todos realizaram, tá? Então, essa aula vai ser para vocês relembrarem o assunto. Quem fez atividade, dá uma conferida, porque é o assunto da nossa avaliação. Nós vamos ver agora o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele modifica o significado de um substantivo, né? Como o próprio nome disse, adjunto adnominal, ele está perto do nome, o substantivo é nome, lembram? Um exemplo aqui, ó. A Bela Juliana entregou 2 bilhetes a meu pai. Então, o substantivo, Juliana, né? Aqui o outro substantivo, bilhetes, o outro substantivo, pai. Então, o adjunto adnominal, ele pode ser um artigo, tá aqui, ó, nós temos o a, nesse caso aqui, ele tem a função de adjunto adnominal, a morfologia dele é artigo, mas na sintaxe ele tem a função de adjunto adnominal. Aqui nós temos o adjunto adnominal também, né, Bela, que é um adjetivo,
temos o numeral e temos também o pronome. Então, quando nós temos artigo, numeral, adjetivo, pronome, adjunto de um nome, né, de um substantivo, nós temos então o adjunto adnominal, ok? Vamos voltar um pouquinho ali no complemento nominal? Olha só aqui, o complemento nominal, ele tem a preposição, tá? Ele tá próximo ao substantivo, mas o que que difere ele? Ele tem uma preposição, tá? Ele é substantivo, adjetivo ou advérbio, para que ele seja considerado complemento nominal. Perceberam a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal? Aqui ele modifica o sentido do substantivo, né? Então aqui, ó, a bela Juliana, ele tá se referindo a Juliana e bela a própria Juliana. Então ele não tem preposição aqui, ó. Vocês observaram? Próximo ao nome, tá? Então adjunto adnominal, essa é a maior diferença que nós temos, ok? Nós temos então o adjunto adverbial, página 43 da apostila, tá, meninos? Acompanhem lá a explicação. Nós vimos na página 42 o que a prof acabou de explicar e tem inclusive um quadro lá que explica essa questão do adjunto adnominal. Na apostila, página 42. Agora nós estamos vendo a apostila, página 43, adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial, ele indica uma circunstância do verbo, né? Ou ele intensifica o sentido do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Tá claro? Aqui na apostila de vocês, na página 43, tem diversos exemplos. E ele diz assim na apostila, ó, adjunto adverbial é o termo acessório, né, da oração e indica a circunstância em que se desenvolve o processo verbal. Tal circunstância pode indicar tempo, lugar, modo, causa, finalidade, afirmação, negação, intensidade. Então aqui a gente está vendo outros exemplos aqui diferentes da apostila, tá? Mas acompanhe na apostila também. E agora vocês têm o aposto, tá? O aposto que relaciona-se a um nome, né, para esclarecê-lo ou explicá-lo. Esse daqui vocês acabaram que vendo ele durante aquelas nossas aulas, né, pelo WhatsApp, tá? Então o aposto ele explica, esclarece. É o caso aqui, ó, Cubatão, a cidade mais poluída do Brasil. Então tá explicando o que é Cubatão, né? Maria comprou várias frutas. Aí ele explicou quais as frutas que a Maria comprou, certo? E temos também o aposto de especificação, né, que fala sobre o poeta Camões exaltou a pátria. Nesse caso aqui, ela está explicando quem era o poeta. Por isso, não tem a vírgula, tá? Inclusive, na apostila de vocês, tem um pontinho lá na página 43 que fala sobre essa questão da pontuação, tá bom? E o aposto, e por último nós temos na página 42 também fala sobre o aposto, tá ok? E temos o vocativo, tá? Na página 39 também falamos sobre o aposto lá. Tem um exemplo a respeito da pontuação, dos dois pontos e do travessão. Quando ele está explicando quem é, né, o autor, tem um exemplo lá. O escritor Milo Fernandes concedeu uma entrevista a Clarice Lispector, tá? Então ele explicou qual é o aposto, certo? Essa atividade da página 39, vocês já realizaram e a prof corrigiu na maioria da turma, tá bom? Temos então o vocativo, né? O que é o vocativo? É um termo independente e ele serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Relaciona-se em geral com a segunda pessoa do discurso e ele sempre aparece isolado por sinais de pontuação, tá? Então é fácil vocês identificarem o vocativo dentro de uma oração, ó, viram que ele está separadinho aqui pelas vírgulas, tá? Então, eu peço que vocês façam a releitura, né, da apostila, da página 39 a 43, que foram esses termos que nós revisamos hoje, certo?
E em seguida vocês vão responder para mim a página 44, tá? E nós vamos estar fazendo a correção na nossa próxima aula, né? Dessa vez agora vocês não têm necessidade de estar enviando as atividades, as fotos das atividades de vocês. Nós vamos estar corrigindo aqui mesmo na aula, tá? Online. Se alguém tiver dificuldade, é só entrar em contato com a prof no PV ou no grupo, que às vezes pode ser uma dúvida geral, tá? E a gente esclarece, certinho? Pessoal, um bom final de semana para vocês, tá? Uma boa Páscoa, né? Curtam bastante aí essa quarentena, tá bom? A família, aproveita esses momentos, certo? E a gente se vê então na próxima aula, combinado? Um beijo!